Prontinho. Bom dia, gente. Bom dia, gravação, e a quem estiver me assistindo aí pelo YouTube. Gente, queria dizer que eu tô muito feliz por esse início de semestre. É muito gratificante para mim. Acho que quem já deve ter sido meu aluno, quem me conhece de outros carnavais aí, deve saber o quanto eu gosto de ser monitora, principalmente de tributário. Então saibam que isso aqui pra mim é ouro e, e que eu tenho o maior prazer do mundo em estar aqui todo sábado com vocês, dando essas cadeiras mesmo, dando esse GED mesmo depois assim, de uma semana morta de cansada. Mas eu sempre vou gostar muito, sempre vou estar muito feliz. Gente, o professor já deu as informações iniciais da disciplina sobre as provas, sobre prova colegiada, sobre projeto de extensão, assim, as informações bem preliminares mesmo, então, assim, eu não vou fazer essa introdução de explicar tintim por tintim, porque eu acho que vocês já estão inteirados, né, em relação a isso. Então, a gente vai pular diretamente para o conteúdo. E essa semana, o professor me informou que ele ficou realmente numa parte bem introdutória, ficou ali, num contexto bem superficial ainda do tributário 1, o que é, né, normal, porque já tá acabando de começar, e o tributário é para ser entendido tintim por tintim, degustando bem devagar desde o começo, certo? Por isso que eu acho importante ter essa introdução. E, por favor, não subestimem ela, porque é importante, certo? Essa é a primeira unidade, essa segunda, né? No caso, que a primeira é direito financeiro, que ele não dá. A segunda que a gente vai ministrar agora, ok? Então, eu queria começar, gente, explicando um pouco para vocês o que é o direito tributário. Porque, por mais que a gente tenha uma ideia de longe, a gente escuta nas notícias, a gente vê muita coisa em relação a isso. Agora, com a reforma, então, a gente vê muitas pessoas falando sobre isso. Às vezes, o povo está descobrindo também o que é a reforma, o que são essas mudanças junto com a gente, e aí eles estão explicando para a gente, né? Acontece bastante. Mas é importante a gente saber o que é o direito tributário, por que que ele existe. Porque, senão, a gente se perde na nossa própria narrativa. O que é que isso significa? A gente se perde. A gente olha para o direito tributário e fala assim: ah, isso aí só existe para tirar dinheiro do povo. Imposto é roubo. E sonegar é legítima defesa. Quantas vezes vocês não ouviram isso? Porque eu já ouvi muitas. Ah, porque imposto é roubo. Amigão, imposto não é roubo. A gente vai já entender o porquê, certo? Então, o direito tributário, ele nasce nesse contexto de supremacia estatal e supremacia do interesse público para arrecadar, fiscalizar e criar tributos em prol do interesse público, certo? Nele contém, como eu mencionei, a supremacia do interesse público, e aí esse é um tópico que eu vou mencionar daqui a pouco. Ou seja, o que é que isso significa? O direito tributário existe para que a gente não viva numa baderna. Mais, né, porque a gente já vive. Mas imagina que o tributário não existe. Eu gosto sempre de fazer esse paralelo. Imagina assim, que não existe. Imagina que a gente não precisa pagar nada ao governo, que não existe. Vocês acham que o mundo, que a sociedade, que o país ia conseguir se sustentar sem a arrecadação de impostos e afins de tributos no geral? Não, certo? Então a gente paga esses tributos única e exclusivamente para contribuir com a sociedade, para contribuir com o país, para contribuir com a realidade que a gente vive. É por isso que nós somos chamados de contribuintes, certo? Todos nós somos contribuintes. Eu tenho muita memória da professora Zaneyi, que eu sou muito fã da professora Zaneyi, inclusive fui aluna dela 3 vezes. E eu lembro, acho que foi em Introdução ao Estudo do Direito, que ela mencionou assim na aula: "Meu amigo, já se, né, já se lascou". Ela não usa essa palavra não, mas eu vou botar aqui porque tá gravando. Mas, assim, nasceu, já começou a se lascar, nasceu, já começou a pagar tributo, já começou assim, né, no sentido figurado, já começou a tudo. Então, assim, a gente, por mais que a gente não saiba, eu que tô aqui agora no meu quarto com as luzes acesas, nesse apartamento que fica localizado no lugar X, enfim, com tudo, com esse computador que tá aqui que eu acabei de comprar, entendeu? Tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente possui, né, e que a gente, eh,
vive aqui na sociedade é sujeito de tributos, entendeu? Então é por isso que é importante que a gente contribua com eles. "Ah, Natália, mas na prática", gente, eu sei. É que eu não vivo também num mundo cor-de-rosa, que nem esse meu slide, para dizer que: "Ai, porque não pagar tributos é importante, porque a gente precisa dar dinheiro para o governo e não sei o quê, vai ser muito bem utilizado". A gente sabe como é que funciona o nosso Brasil, mas a teoria é essa que eu estou apresentando para vocês, certo? E dentro dessa arrecadação, como eu mencionei também, a gente tem a fiscalização. Então não é só arrecadar. O Estado ele não serve só para isso, ele não serve só para: "Ah não, vou aqui galera me passa aí não sei o quê", não, ele serve também para fiscalizar. Por quê? Porque a gente sabe que o povo é gaiato. Eu sei, você também sabe, o Estado tem a certeza que o povo é gaiato. Se for para não pagar, se for para dar o jeitinho brasileiro, o pessoal não vai pagar. A gente sabe, né. Então por isso que existe a fiscalização, porque o Estado ele precisa também, não só arrecadar, mas fiscalizar quem é que está pagando, quem é que não está pagando, quem é que está entrando em dinheiro suspeito, quem é que entendeu? Tem tudo isso aí na jogada, que precisa também ser fiscalizado. E além disso, a criação de tributos. E gente, isso é muito importante, certo? Por mais que: "Ah, Natália, é óbvio", não é óbvio. Não é óbvio. Gente, assim, eu já vi comentários de pessoas que não têm o conhecimento, né, que muitas vezes que o tributário eu acho que é um ramo do direito pouquíssimo comentado e é um ramo longe, sabe, longe, assim, ele as pessoas não chegam nele muitas vezes, passam pela faculdade de tudo, mas é longe, ninguém se aprofunda muito nele. E principalmente a população, então assim, a população em si não tem conhecimento sobre o direito tributário, paga e, tem o menor conhecimento. Então assim, a criação dos tributos é também de competência do Estado, certo? Por exemplo, eu não tô aqui de boa dando o jet aqui pra vocês, em pleno sábado e falar assim: "Rapaz, eu vou criar uma taxa aqui do nada", não. "Rapaz, eu vou aqui criar uma contribuição, um imposto", tá louco, entendeu? Quem sou eu na fila do pão pra criar um tributo, certo? E aí, é exatamente por isso que a gente tem o Estado responsável pela criação desses tributos. Além disso, né, como eu mencionei, envolvendo tudo isso, a gente tem a supremacia do interesse público, a supremacia estatal, que, ou seja, é o que traz para dentro do direito tributário o interesse, certo? Então, assim, o interesse público é o que move o direito tributário. E aí, dentro de tudo isso, obviamente, a gente também tem limitações. Por quê? Porque o Estado não é, por mais que ele tenha a supremacia dele no interesse da jogada, ele não é soberano, assim, ele não é um estado ditador, de chegar e falar assim: "Não, você vai pagar quanto? Tanto". Mas eu: "Não, você vai pagar tanto e é isso aí", e aí no dia seguinte aumenta mais e aumenta mais, não. A gente tem dentro da Constituição, o que também é importantíssimo saber, limitações ao direito de tributar. E isso é um tema muito importante para a gente, inclusive, saber dos nossos próprios direitos, porque vamos lembrar que somos todos contribuintes, certo? E aí, eu acho engraçado, porque as pessoas falam assim: "Ah, não tenho pra que saber disso aí não", amigo, claro que tem. Você é contribuinte sem querer, tipo assim, direito empresarial, tá, direito empresarial se eu não for trabalhar com uma empresa, se eu não tiver uma empresa, tá longe de mim, beleza. Direito penal, se eu não trabalhar com direito penal e não cometer um crime, tá longe de mim, mas não, o direito tributário, ele tá obrigatoriamente na sua vida, você não tem pra onde correr, certo? E aí, gente, passando um pouco aqui, a gente fala das fontes do direito tributário, que também parece ser besteira, eu sei, eu entendo, mas não é, certo? Não é porque a gente, quando está na prática, percebe o quanto isso é importante. Porque às vezes a gente está muito perdido, olha assim, olha para o CTN, né, que é o Código Tributário Nacional, olha para o CTN e fala: "Lascou". Tem pra onde correr, aí a gente vai ver uma lei complementar, ver uma lei ordinária, uma norma infralegal, ou até na própria Constituição e a gente descobre que tem uma solução sim, só não tá lá expressa no CTN, certo? Por isso que é importante a gente conhecer as fontes do direito tributário, que eu vou passar aqui muito rapidamente, porque é um tema mais secundário, mas vale quem quiser se aprofundar um pouco depois em conhecer os artigos 145-A, 162 da Constituição, que são os artigos que tratam sobre o direito tributário. Só um momento. Ai, espera. Deixa eu só dar uma pausa aqui que a gente voltando aqui, uma pausa estratégica.
E é interessante, caso vocês tenham interesse, né, de dar uma olhada na Constituição, eh, especificamente nesses artigos, para olhar o que é a Constituição em si. A gente vai estudar cada um deles, tá? Tô só jogando aqui preliminarmente para vocês. Passado isso, a gente vai direto no na fonte, certo? A gente vai direto, assim, no cerne da questão. "Tá, Natália, tu falou tudo isso, eu entendi porque que a gente, paga tributo, eu entendi que o Estado tem limitação para poder tributar, mas o que diabos é tributo? E agora eu vos digo". Eu não, na realidade, o CTN. Lá no artigo 3º do CTN, a gente tem a definição de tributo. E, gente, isso aqui eu preciso que vocês grudem no cérebro, porque isso que responde basicamente todas os questionamentos que vocês vão ter ao longo dessa disciplina, certo? O que é tributo, Natália? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, calma que eu vou explicar, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ufa, que negócio difícil de decorar para grudar no cérebro, como eu falei, né? Calma, vamos por partes, o que é cada um deles. O que é prestação pecuniária compulsória? Prestação é uma obrigação imposta ao sujeito passivo. Tenho sempre na cabeça, quando a gente fala de sujeito passivo, é sempre o contribuinte, tá? E sujeito ativo é sempre a fazenda. Sempre, né, o Estado e afins, que é quem cobra. Então, a prestação, ela dá a palavra prestação dá a entender que é uma obrigação, certo? Ou seja, você tem que pagar. É uma obrigação imposta especificamente ao sujeito passivo. Pecuniária vem de pecúnia, que significa que deve ser cumprida em dinheiro, no caso a moeda corrente, no caso o real, certo? Que a gente tem atualmente. Ou seja, eu posso pagar tributo com a minha força de trabalho? Não. Eu posso pagar tributo aqui, não, porque eu tenho que pagar, R$100 aqui desse tributo aqui, mas eu tenho essa garrafa aqui que eu vou dar no lugar, vocês ficam aí com a garrafa e vão ser felizes, e ache bom. Não, certo? Precisa obrigatoriamente ser cumprida em dinheiro e na moeda corrente. "Ah, eu quero pagar em cruzeiros". Não, tá louco? Tem que ser em real, certo? E compulsória. Por que que é compulsória? Porque é obrigatório. Não é facultativo, é imposto. Eu adoro fazer esse trocadilho, inclusive, gente, desculpa. É, assim, é imposto ao contribuinte pagar, os tributos, certo? Então, ele é obrigatório, você tem que pagar. Não significa que não é facultativa, mas imposta pelo Estado. Ou seja, o cidadão não escolhe se paga ou não, né, só se paga ou se parcela. Não pagar não é uma opção. Ok, gente, alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Tô achando vocês calados. Tudo ok? Ok, maravilha. Show! A partir disso, a gente tem em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O que é isso? Em moeda, né, claro, o pagamento de tributo deve ser feito em dinheiro, moeda corrente nacional, o real. A gente tinha visto anteriormente na prestação pecuniária, certo? E cujo valor nela se possa exprimir, que mesmo quando a obrigação não é paga diretamente em dinheiro, deve ser possível converter o valor para dinheiro. Tá, tu acabou de falar que não dá para pagar em outra coisa? Sim. Mas aí o CTN coloca essa abertura, essa brecha, digamos assim, nesse artigo, para que deixe ele um pouco mais amplo em algumas exceções, certo? Como é o caso que a gente vê aqui no artigo 162. Ó, não é possível o pagar importante, né, frisar que não é possível o pagamento de bens e serviços, nem através de bens móveis. Mas a gente tem uma pequena exceção que a gente não vai se aprofundar nela, porque não é necessária, certo? Lá do artigo 162 do CTN, que tem uma é como se em casos muito específicos você pudesse fazer o pagamento por bens imóveis. É muito específico mesmo, tá. Então, eu não vou aprofundar nisso, só tô jogando para vocês saberem que existe uma exceção, certo? Mas não é relevante pra gente nesse momento, ok? Passando aqui, a gente chega num tópico super legal, que eu particularmente gosto bastante, que é: que não constitua sanção de ato ilícito. A gente tem aqui, nesse tópico, 2 caminhos a seguir. A gente vai passar pelos 2. O primeiro caminho é dizer que o tributo não é uma punição, e sim uma obrigação legal e geral.
independente de contribuir ser praticado ou não um ato ilícito. Isso, gente, é muito importante. Isso responde muitas questões. Que a gente às vezes pensa assim: ah, mas será que tal coisa, tal tributo, tal coisa é tributo, isso aqui é tributo? Aí você pergunta, isso aqui está compondo uma multa, por exemplo? Não, certo? Uma multa não é um tributo. Por quê? Porque uma multa é uma punição. Por exemplo, vocês vão ver todos esses conceitos mais para frente, tá? Vou só jogar um pouco aqui. Digamos que eu tenho que pagar imposto de renda, tá? Eu tenho que pagar aqui meu imposto de renda, tenho que declarar, né, bonitinho e pagar, ok. Aí, digamos que eu calculei errado. E aí eu paguei um valor a menos, entendeu? E aí, assim, vamos colocar que eu tive má fé, né? Não boa fé. Eu tive má fé, calculei errado e paguei menos mesmo, paguei menos, beleza. Aí a Receita Federal vai olhar pra mim e falar assim: pagou menos, né? Tá faltando tu pagar esse tanto aqui, e agora só porque tu pagou menos, tomei uma multinha. Essa multa é tributo? Não, porque ela é uma punição, entende? Então a multa não é um tributo por conta disso, porque ela constitui, sanção de ato, perdão, porque ela constitui uma sanção, não é de ato lícito, ela constitui a sanção. Então por isso que a multa não é um tributo, certo? Então, aí a gente agora passou pelo primeiro caminho que eu disse, agora a gente vai para o segundo caminho, que é sanção de ato ilícito. Gente, eu acho que, assim, eu não assisti essa aula do professor, mas eu imagino que ele deve ter falado o seguinte, aos que assistiram me digam se eu estou errada. Ele deve ter falado assim: se você praticar um crime e embolsar ali tráfico de drogas, e aí você embolsa aí num crime de tráfico de drogas, seus, sei lá, não tenho nem noção, gente, de quando é que se embolsa um crime de tráfico de drogas, mas vou colocar um valor aqui, R$ 1.000.000, tá? R$ 1.000.000, e aí você vai declarar o seu imposto de renda. Você coloca esse R$ 1.000.000 na sua declaração de imposto de renda? Me respondam aí. O que é que vocês acham? Se quiserem ligar o microfone também pra contar. Alô? Alguém? Ninguém? Tá bom. Gente, quando a gente tá falando de um ato ilícito, nesse caso, o tráfico de drogas, é óbvio, mas não parece óbvio, né, a resposta não parece óbvia, mas é óbvia. Sim, gente, você declara. Por quê? Porque qual que é o fato gerador do imposto de renda? Auferir renda. Se eu trafiquei e coloquei 1.000.000 na minha conta, eu auferi renda. Por quê? Ali é o meu trabalho, digamos assim. Ali eu auferi renda, certo? Por que eu auferi renda, eu preciso colocar na minha declaração de imposto de renda. "Ah, Natália, mas aí a Receita Federal vai me pegar". Aí é outra história. Porque se você não declarar, você tá lascado na esfera tributária e na esfera penal. Então, por isso, se você declarar, pelo menos o tributário está de boa. "Ah, mas aí a Receita vai querer saber de onde é que veio esse mas aí é outra coisa. Declarar você precisa. Porque: "Ah, Natália, mas como assim?" Eu lembro que quando eu estava estudando essa cadeira, eu fiquei: "Mas isso é um absurdo. Como aí o cara vai declarar, não sei o quê". Claro que ele vai declarar, mas aí imagina se não fosse necessário declarar, se não fosse necessário pagar tributo em assim, advindo de ato ilícito. Seria bom demais. Todo mundo ia cometer ato ilícito, gente. E vocês imaginam se não precisasse pagar, por exemplo, ele fala assim: "Não, eu trafiquei aqui, mas eu não vou precisar pagar não. O CTN não me obriga a pagar, não vou pagar". Então, ele já tá se beneficiando ali do ato ilícito que ele cometeu e ainda não vai pagar um tributo em cima disso. E aí quem vai pagar é quem é correto? Tá entendendo? Tipo assim, não faz o menor sentido. Por isso que a resposta não parece essa, mas é essa, é óbvia. Sim, você precisa pagar todo e qualquer dinheiro advindo, mesmo que seja de atividade ilícita. Ou seja, a Receita Federal não tá nem aí, o Estado tá fazendo assim: "Ó, meu amigo, não quero saber de onde veio, eu quero saber que horas vai entrar na minha conta". Essa basicamente é o entendimento, né, do Estado. "Não quero saber de onde veio, eu quero saber que horas vai entrar na continha, vai cair aqui o Pix", é isso. E tudo isso que eu falei para vocês
é regido por um princípio chamado pecúnia non olet, que é o dinheiro não tem cheiro. Então não importa de onde o dinheiro está vindo, eu só quero que ele caia na minha conta. Basicamente, a tradução de pecúnia non olet é isso. Gravem sempre isso na cabeça, certo? Porque vocês vão conseguir, assim, destrinchar muitas questões pensando nisso. Não importa de onde veio, eu quero ele na minha conta. Pronto, dinheiro não tem cheiro, ok? Alguma dúvida, gente, em relação aqui? Eu sei que vocês estão calados, mas se puderem dar uma moral aí pra saber se tá tudo certo. Se vocês estão vivos, tudo ótimo, maravilha. Show. Passando aqui, a gente tem uma básica também, tá? Mas que é muito importante da gente saber. Instituída em lei. Ai, Natália, é claro que tem que estar instituída em lei. Alto lá, vamos com calma. Nenhum tributo pode ser criado sem lei ou cobrado sem lei, certo? Arrecadado sem lei, não pode. Tem que estar previsto na legislação. Dentro dessa parte do artigo 3º, né, que é o instituído em lei, a gente tem o princípio da legalidade, que a gente vai ver mais para frente também, quando a gente estiver falando de princípios, tá? Não, a gente não vai ver agora, mas a gente vai ver mais para frente. Sendo que é um princípio constitucional, que está lá no artigo 151º da Constituição Federal, certo? Especificamente o princípio da legalidade tributária. A gente sabe que o princípio da legalidade existe nas outras áreas, mas especificamente esse é o da legalidade tributária, ok? Nenhum tributo pode ser criado sem plena previsão legal, ok? E lá no artigo 150 a gente tem descrito que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, dos Estados, Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. E isso é muito importante. Exigir ou aumentar, ou seja, ele não pode, ele tem um teto para agir. Lembra que eu mencionei as limitações ao poder de tributar? É isso. É exatamente isso. Essa é uma das limitações que a gente tem ao poder de tributar. E só o poder legislativo, por meio de lei em sentido estrito, pode criar ou majorar tributos. Ou seja, porque saiu um regulamento aqui da Receita Federal dizendo que vai criar um imposto. Não pode. Porque saiu uma solução de consulta da Receita Federal. Não pode. Uma instrução normativa não pode, certo? Somente lei em sentido estrito pode criar uma maioria de tributos, ok? E isso também é importante da gente ter em mente quando a gente está estudando direito tributário, porque também ajuda muito a resolver questões de, tipo assim, eu já vi inclusive em AV3, em questão de prova mesmo AV2 e afim, AV1, falando assim, porque contando historinha, né? E aí fala assim, no final, o tributo tal foi criado por meio de, sei lá, de medida provisória. Aí ele fala assim, entendeu? No meio. E aí você, foi criado pelo quê? E aí a questão tá errada por conta disso, entendeu? Às vezes é um errinho muito pequeno, mas que precisa ser percebido. E com uma coisa tão simples dessa, né? Passando aqui, a gente tem um princípio que puxa muito do direito administrativo. Aos que gostam, meus parabéns. Aos que não gostam, eu juro que é fácil. Eu prometo, eu também, quando eu fiz direito administrativo, eu não fui a maior fã, mas eu gosto do conteúdo, só não gostei muito da cadeira, mas eu gostei. E aí, o que acontece? Nessa parte do artigo 3º, fala que é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o que isso quer dizer? Traduzindo para vocês. Atividade administrativa é a própria atuação do fisco. Inclusive, vocês vão ver muito essa palavra. Fisco é a administração tributária para exigir o tributo, certo? Então, tem que ser cobrada especificamente do fisco. Eu não posso estar aqui de boa conversando com vocês e falar assim, não, paga aí o tributo aqui, o IPVA da tua casa, do carro, por favor, para mim. Não, por quê? Porque eu não sou atividade, eu não sou órgão administrativo, eu sou um cidadão comum. Eu vou fazer o quê? Entendeu? Cobrando o tributo dos outros, nada. Então ele tem que ser obrigatoriamente cobrado pela administração tributária e plenamente vinculada. Significa que o agente público não tem liberdade de escolha, ou seja, não é um ato discricionário. E isso também é muito importante. Por exemplo, eu não posso estar aqui conversando com vocês, deixa eu ver quem é que está na chamada, eu não posso estar aqui conversando com vocês e falar assim, ei, Maria Giovana, eu gosto de ti, aí eu fisco, né?
Eu gosto da Maria Giovana, gosto dela, e aí pra ela eu vou abaixar um pouquinho aqui esse valor, ela não vai precisar cobrar não, ela não vai precisar pagar não. Oxe, como assim? Porque eu gosto mais dela. Aí digamos aqui, deixa eu ver mais quem é que tá na chamada, eu olho aqui pra Bia, e aí eu falo: "Bia, eu não vou muito com a tua cara, eu não gosto muito de ti". Mentira, tá, Bia? Juro por tudo. Eu não vou muito com a tua cara não. Então aí, pra ti eu vou cobrar maior. Mas o valor é X. Não, mas eu vou cobrar 3x. Por quê? Porque eu quero. Não. Isso não pode acontecer, certo? Por quê? Porque a a cobrança e a arrecadação não é uma atividade discricionária, não é um ato discricionário, ele é plenamente vinculado. O agente público não tem liberdade de escolha se cobra ou não, ou se cobra maior, ou se cobra menor, não, ele tem que seguir o que está na lei, certo? É um ato plenamente vinculado. Ou seja, se a lei diz que o tributo deve ser cobrado, o fisco é obrigado a cobrar. Óbvio, sim, mas cai em questão, certo? E aí, ai não. Oh não, essa era a última. Gente, eu tinha esse slide aqui é um dos mais passados, e aí eu tinha colocado cadê? Ele tem uma continuação aqui, tá vendo, ó? Que é o dos mais passados, que o professor disse que não deu isso aqui pra vocês ainda, né? E aí eu vou ter que esperar obrigatoriamente ele dar isso aqui pra eu poder continuar. Mas de resto, gente, hoje nós vamos parar por aqui. Hoje foi o GED mais rapidinho, o conteúdo foi pouco. E aí eu gostaria de agradecer a vocês, bem rapidinho, né? 26 minutinhos. Já vou dar tchau aqui pra gravar.